Olá, boa tarde. De cada 10 crianças de 0 a 3 anos de idade, só 3 estão matriculadas em creches em todo o país. Esse número é do Observatório do Plano Nacional de Educação. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A reunião debate a relação entre a tecnologia e do profissional do futuro. A população discute a suspensão da extração da lama negra de Peruíbe. Segurança no trabalho vira tema de palestra no Legislativo. Projeto de lei quer que motoristas sejam avisados do horário e local de colocação de radares móveis. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma reunião aqui na Assembleia Legislativa debateu a relação entre a tecnologia e o mercado de trabalho. Os participantes traçaram um perfil do profissional do futuro. A iniciativa partiu do deputado Marco Vignoli, do PSDB, e a reportagem é do Marcos Boemerade. Executivos, professores e muitos jovens, todos em busca das mesmas informações na era da tecnologia. Mudanças ocorreram numa viagem à velocidade da luz. E todas essas informações acabaram por mudar também o perfil de profissionais no mercado de trabalho. O profissional do futuro é aquele profissional que ele vai estar focado na atividade dele, tendo sim tido contato com outras atividades ou outras matérias. Ele vai ter um contato muito amplo, mas uma atividade muito focada. O profissional do futuro ele é um cara especializado. Ele é um cara que ele sabe o que ele faz na matéria dele. Ele não se perde, portanto ele agrega valor. Para especialistas, o sistema de ensino atual não prepara completamente os jovens para as exigências do mercado de trabalho. É o caso da Heloísa, recém-formada, logo conquistou seu primeiro emprego e levou um choque de realidade. Hoje as empresas elas pedem mais do que só conhecimento técnico, aquele conhecimento quadrado, sabe? Eu acho que as empresas elas esperam que o profissional consiga utilizar todo esse tipo de conhecimento, mas aplique as suas ideias baseadas nessas informações e consiga desenvolver novas tecnologias, inovações. As expectativas dos empregadores mudaram. É necessário buscar uma formação mais completa. Cada vez menos é necessário pessoas que executam somente aquele serviço, e eles podem até executar esse serviço, mas eles têm que entender que eles fazem parte de um serviço muito maior. Então isso dá um comprometimento maior com todo o processo, engajando ele em outras frentes, habilitando ele a resolver problemas eventualmente que aconteçam em outras áreas, porque ele tem a visão do todo e ele se sente parte de uma coisa mais importante. Para este CEO é importante o desenvolvimento pessoal e profissional, mas aconselha, não procure emprego, e sim empregabilidade. É você mostrar para o mercado o que você tem de bom para oferecer. Uau! Pode ser que seja um ótimo comunicador, ser um cara estratégico, estrategista. Vai lá se oferecer. E o mercado está precisando disso. Começa hoje o pagamento do PIS para trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em julho e do PASEP para servidores públicos que têm a inscrição com final zero. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada e recebeu, em média, até 2 salários mínimos no ano passado. E o valor do benefício varia de R$ 80 a R$ 954. Lançada na Assembleia Legislativa uma cartilha que debate o futuro da água em São Paulo. A iniciativa partiu do deputado Carlos Neder, do PT. A cartilha tem 43 páginas, traz textos, estatísticas, cronogramas. Todo o trabalho foi desenvolvido durante mais de 6 meses pela CUT e Instituto Friedrich Ebert. O intuito é mostrar que a privatização da água não é o caminho ideal para se garantir uma água de qualidade em quantidade ideal para todos. Um dos objetivos é levantar demandas que direcionam políticas públicas e debates. Nossa intenção é também estar acompanhando todo esse trabalho e vendo o que a gente politicamente, com intervenções ou com algum PL ou alguma portaria, a gente está fazendo pressão para que isso não aconteça, não venha privatizar e sim melhorar a gestão com responsabilidade do governo para a população. O lançamento da cartilha também gerou mais discussões. Vários representantes de organizações, instituições e sindicatos estiveram no auditório Teotônio Vilela. O vice-presidente da CUT, Valdir Fernandes, lembrou a importância que o Estado de São Paulo tem, principalmente sobre os recursos hídricos. A água é um bem muito precioso, é um bem que deve servir
à população. O que nós discutimos que a água virou um negócio no estado de São Paulo, porque de fato está virando. Quando você pega uma empresa estatal, que ela abre o capital dela, né, para as empresas, para os investidores nacionais e estrangeiros investir, o que eles querem é lucro. Então nós temos que fazer esse debate, né? Qual que é de fato o que precisa ser feito com a Sabesp. O evento teve o apoio do deputado estadual pelo PT, Carlos Neder. Ele falou sobre a importância da informação que a cartilha oferece para a população. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está oferecendo as suas instalações para o lançamento dessa importante cartilha. Nós pretendemos que ela circule não só entre o gabinete dos deputados, mas junto a todas as entidades, associações, movimentos que frequentam o Parlamento Estadual, e é preciso também que ela chegue às escolas e aos formadores de opinião. Infelizmente, nós estamos observando que o tema da água tem sido menosprezado como algo importante. Entretanto, a nossa vida depende da água, 80% do nosso organismo, e eu falo isso como médico, é composto de água, e nós não podemos tratar a água como sendo um bem infinito. E exatamente por ele ser finito é que crescem as pressões econômicas para comercializar a água. E nós queremos a defesa do meio ambiente, nós queremos a defesa das nascentes, da qualidade da água e do seu uso em benefício da humanidade. O fantasma do racionamento de água ameaça boa parte do interior de São Paulo. Em Marília, no centro-oeste do estado, o racionamento já existe há um mês. Na região metropolitana, a situação é preocupante. Não chove em São Paulo há 100 dias. O sistema Cantareira, que abastece 7,5 milhões de pessoas, está hoje com 40,4% da sua capacidade. A Sabesp diz que não há o risco de desabastecimento, mas pede que a população não desperdice água. A estiagem ameaça também a produção de energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Desde o mês passado, as contas de luz chegam com a indicação de bandeira vermelha. Bom, isso significa que os consumidores já pagam R$ 5,00 por cada 100 quilowatts, né, de energia. A cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, está com um de seus principais recursos medicinais ameaçados. A lama negra, que tem propriedades terapêuticas, teve a extração suspensa. O assunto foi debatido numa audiência pública aqui na Assembleia. Moradores, médicos e representantes do poder público participaram da audiência. Todos estão preocupados com a suspensão da extração da lama negra de Peruíbe. Há 2 anos, a exploração do material foi suspensa por falta de licenciamento ambiental. A lama negra de Peruíbe é utilizada para fins medicinais e estéticos. Ela possui alta concentração de enxofre e é semelhante à lama do Mar Morto. Segundo médicos e especialistas, nos últimos 18 anos, mais de 150 mil pessoas da região foram beneficiadas com a lama negra para tratamento de doenças como artrite e artrose. A lama negra tem resultados melhores do que apenas o calor úmido local. Observamos uma melhora nos sintomas e também associado à fisioterapia, obtivemos uma melhora da função. O médico homeopata Paulo Macedo Gouveia é um estudioso do assunto e comprova os benefícios medicinais da lama negra. Faz um trabalho de revitalização dos tecidos do corpo de uma forma geral, trata processos inflamatórios tanto superficiais de articulação quanto de órgãos internos e é um material absolutamente isento de riscos para a saúde de quem usa. Demonstramos que a lama negra está absolutamente isenta de contaminação, seja contaminação por metais pesados ou seja de contaminação biológica. O secretário de Turismo de Peruíbe, Eduardo Ribas, explicou que a extração da lama é importante para a economia da cidade. Uma coisa muito importante para o turismo da cidade. Embora Peruíbe tenha uma diversidade muito grande, cultural, ecológica, a lama negra pode ser a base de um forte turismo de saúde. Durante a audiência pública, o deputado Chico Sardelli disse que vai criar uma frente parlamentar para cuidar do assunto. Eu tenho a honra de poder presidir essa sessão
presidir esse bate-papo, encaminhar aí soluções para que nós possamos voltar a aproveitar todo o potencial que Peruíbe tem na questão da lama negra, como nós já dissemos, na questão da medicina alternativa, medicina terapêutica, a questão da medicina estética, enfim, geradora de emprego, geradora de rendas para toda essa região. Então é um momento importante para a gente poder estar debatendo essa questão. A extração da lama negra foi suspensa em 2015 porque a empresa de capital misto, Progresso e Desenvolvimento de Peruíbe, a Prodep, responsável pelos relatórios mensais de controle do mineral, não forneceu os documentos à CETESB, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado. A audiência pública debate formas de aumentar a segurança no trabalho. Você vai ver depois do intervalo. Voltamos já. Quem tem ido aos açougues nos últimos dias em São Paulo, bom, já percebeu, né? A carne subiu em média 4% em junho. Especialistas responsabilizam a greve dos caminhoneiros em maio. É que por causa da falta de transporte, os frigoríficos abateram 18% a menos que em abril. E com a oferta em baixa, os preços sobem, né? Como a situação do transporte de cargas já está normalizada, a expectativa é de queda nos preços nos próximos dias. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu um problema cada vez mais frequente: os acidentes de trabalho. São mais de 700 mil casos por ano no país. A iniciativa foi do deputado Ramalho da Construção, do PSDB. Ele é autor do projeto de lei que institui o Abril Verde, dedicado à segurança no trabalho. De acordo com dados da Organização Mundial do Trabalho, os números de acidentes de trabalho já ultrapassaram 270 milhões no mundo. 2,2 milhões terminaram em morte. No Brasil, são 700 mil casos em média por ano. Os números são alarmantes e chamam a atenção para um problema grave. Entre os acidentes mais comuns estão as fraturas, luxações, amputações ou ferimentos que podem levar o trabalhador à morte. Na sequência, vêm as lesões por esforço repetitivo, como a LER e a DORT. E por último, e talvez mais difíceis de serem tratadas, estão as doenças mentais ou comportamentais, como estresse, ansiedade e depressão. Nós estamos vendo que nós estamos tendo muito mais acidentes de trabalho e nós vamos ter muito mais ainda com o advento da reforma trabalhista, da terceirização, está precarizando as condições de trabalho e com isso nós vamos ter mais acidentes e mais mortes dos nossos trabalhadores. Hoje a gente percebe que está começando a haver uma posição do setor empresarial mais sensível a essa questão, porque sempre o empresário entendeu que gasto em segurança é prejuízo e, na verdade, é investimento. Há dados concretos que prova que a cada R$1 investido na prevenção, o empresário deixa de perder R$4. Não que ele venha a ganhar R$4, ele deixa de perder R$4 em termos de prejuízos no seu produto, nos passivos trabalhistas e, fora isso, o sofrimento dos acidentados e da família dos acidentados. A vereadora Adriana Ramalho, do PSDB, destacou que as ações para resolver o problema devem ser tomadas nos âmbitos federal, estadual e também municipal. A partir de determinadas profissões, nós vamos conseguir fazer com que isso entre na programação e entre no planejamento de cada trabalho, de cada profissional. O deputado pelo PSDB, Ramalho da Construção, foi quem propôs o debate. Ele é autor do projeto de lei que institui no estado de São Paulo abril como mês dedicado à segurança do trabalho, com a denominação Abril Verde. Nós estamos preocupados e muito mesmo com a quantidade de acidentes que acontece. Quer dizer, é um absurdo, a cada 44 segundos acontece um acidente no Brasil. Então nós tivemos, só em 2017, 2.810 mortes, 15 mil afastados, né, com sequela. Isso tem um custo imenso para o Estado. O nosso grande trabalho, o nosso grande empenho e o projeto nessa linha, no sentido de divulgar mais, de conscientizar mais,
tanto o empregador como as próprias pessoas. Se nós trabalhássemos numa linha da prevenção, nós podíamos estar reduzindo tudo isso e a prevenção com qualidade. Tudo isso que se faz, eu acho que é com olhar na saúde e na vida do cidadão. Um balanço da Secretaria de Segurança Pública mostrou que houve queda no número de homicídios, roubos e latrocínios, que é o roubo seguido de morte no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado em todo o estado de São Paulo. De janeiro a junho deste ano, 1.570 pessoas foram assassinadas. Foram registrados quase 137 mil roubos, incluindo cargas e bancos. E os casos de latrocínios somam 135. Bom, por outro lado, os casos de estupro de vulnerável, quando uma criança menor de 14 anos é vítima de violência sexual, aumentaram 45,6% nos 6 primeiros meses deste ano. Ao todo, foram registrados quase 4.400 casos só em São Paulo. Empresários e políticos chineses e brasileiros se reuniram aqui na Assembleia. Eles debateram o aumento de relações comerciais entre os dois países. A maior feira de investimento e negócios para os países do BRICS está programada para acontecer em setembro na China. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os 5 países que compõem o BRICS. 5 países que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em desenvolvimento. O evento, que reuniu empresários e políticos de São Paulo, apresentou a preparação e os destaques da Feira Internacional de Investimentos e Comércio. As estatísticas do comitê organizador da feira mostraram que um total de 1.577 projetos foram concluídos entre os países do BRICS em 2017. Contratos que geraram quase 300 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Popular de Xiamen para a Amizade entre os Países Estrangeiros destacou o interesse da China nas políticas nacionais e as estratégias adotadas para promover o crescimento a partir da inovação, a fim de trocar experiências e traçar possibilidades de cooperação. Como essa feira traz grandes oportunidades de investimento e de negócios bilaterais, é um palco para comércio de muitos e muitos negócios para prosperar. A iniciativa da reunião veio do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, que fez questão de destacar a aliança do Brasil com a China e a pluralidade de possíveis negócios entre os dois países. É uma oportunidade riquíssima para a gente abrir aqui a Assembleia e fazer essa apresentação da China para o Brasil e do Brasil para a China. Nós que fazemos parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa temos todo o interesse em ver essa integração entre China e Brasil crescer para que os dois países possam aproveitar o momento da economia dos dois países e um ajudar o outro nesse crescimento. Então é uma oportunidade que a Assembleia está oferecendo para que o Estado de São Paulo, para que o Brasil tenha então esse intercâmbio com a China aumentado. E depois do intervalo, você vai conhecer todos os detalhes do projeto de lei que quer acabar com os esconderijos dos radares móveis em estradas paulistas. Nós voltamos em 1 minuto. Até já. Juros de cartão de crédito, de empréstimo pessoal, de cheque especial e de financiamento. Ao todo, em 2017, o brasileiro pagou 354 bilhões e 800 milhões de reais em juros, 18% a mais do que os juros pagos em 2016. Bom, isso significa que, em média, cada brasileiro pagou quase 11% do que ganha em juros. Uma outra comparação, os juros pagos no Brasil representam 5,4% do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. As informações são da Federação do Comércio de São Paulo. Sabe aqueles radares móveis que ficam escondidos em pontos estratégicos para surpreender e multar os motoristas que abusam da velocidade? Pois é, eles estão aí com os dias contados, hein? Projeto de lei do deputado Ricardo Madalena, do PR, quer que a Polícia Rodoviária disponibilize na internet a localização e também o horário de funcionamento dos radares em todas as estradas de São Paulo. O policial aponta um equipamento e em poucos segundos identifica a velocidade e multa sem precisar parar o veículo. Nas estradas, o radar móvel pega muitos motoristas de surpresa.
Você já foi multado na estrada? Já, infelizmente, já algumas vezes. Quem viaja de carro já sabe, é preciso ficar atento. A lei determina que radares fixos ou móveis devem estar instalados em locais visíveis aos condutores. Mas isso nem sempre acontece. De acordo com a Polícia Rodoviária, o objetivo é fiscalizar os abusos de velocidade e evitar acidentes. Ele é educativo, ele evita acidentes e evita também que a pessoa que ultrapasse a velocidade da rodovia, ele cause acidentes com demais pessoas que não estão no veículo dele, atingindo outros veículos, demais usuários da rodovia. Os valores das multas variam de acordo com o percentual que o motorista está acima da velocidade. Ele pode perder 4, 5 ou até 7 pontos na carteira. Um projeto de lei que está em discussão na Assembleia Legislativa prevê que a administração pública tenha disponível em seu site institucional a localização e o horário de funcionamento de todos os radares fixos e móveis nas rodovias de São Paulo. O projeto de lei 679 de 2016 é do deputado Ricardo Madalena, do PR. Segundo o parlamentar, os radares têm que servir para educar e não punir o motorista. Quando você vai sair de casa para fazer uma viagem, você entra na internet e vê aonde está instalado o radar, em qual quilômetro daquela rodovia que você vai ter o destino. Por quê? A função do radar não é punitiva, né? É educativa. Punitiva no sentido de arrecadador. Não é isso que o Estado tem que fazer, e sim educar. O radar é para educar, para reduzir a velocidade e evitar o acidente. A Assembleia Legislativa abriu as portas para um grupo da terceira idade interessado na vida política do Estado. Eles vieram de Santo André, no ABC Paulista, e foram recebidos pelo deputado Luiz Turco, do PT. Eles fazem parte do projeto Atitude Saudável, conhecido como PAS. Voltado para a terceira idade, o programa desenvolve atividades esportivas, dança, oficinas, grupos educativos e discussões sobre conteúdos atuais. Nossas aulas, que como é um ano eleitoral, a gente tem falado muito na questão da votação dos deputados, tanto federal quanto estadual, né, e senadores, porque a gente, na época de eleição, a gente lembra só do majoritário, né, e os profissionais a gente acaba não lembrando depois de quem votou. O que você está achando aqui da sessão plenária, os deputados? Está sendo importante ouvir o que eles têm a dizer para a população? Eu estou gostando, estou achando bacana o que ele está falando. Interessante, e nós vivemos numa democracia e temos que acompanhar a política do Brasil, do Estado, das cidades, né, da prefeitura, e fazermos desse país um país melhor. Antes de conhecer o trabalho dos deputados, uma pausa para conferir as exposições do Palácio 9 de Julho. No espaço 5º Centenário, o grupo viu a mostra Ensaios, com trabalhos da artista plástica Gladys Arza e convidadas. Estou deslumbrada, não esperava que fosse tudo isso, maravilhoso. As telas são assim lindíssimas, estou adorando, muito. No final da visita, o deputado Luiz Turco, do PT, que tem como uma das pautas do mandato a promoção dos direitos dos idosos, recebeu os visitantes para debater a importância da participação da terceira idade nas políticas do Estado. A gente discute vários tipos de políticas públicas e, na verdade, é o que eles estavam falando aqui. Os idosos, hoje, na sua grande maioria aposentados, hoje os que têm, na verdade, menos direito, né? Porque trabalham durante muitos e muitos anos, contribuem com o Estado, com a União, e depois se aposenta, né, o salário fica pequeno, não tem mais direito a lazer, não tem mais direito à saúde, ou quando tem é muito precário. Então, como qualquer outra entidade, como qualquer outro movimento, eu acho que é um direito deles de reivindicar melhores condições de vida para eles terem uma vida mais saudável no final de suas vidas, né? Acho que é o mínimo que um ser humano precisava ter. É verdade. As visitas monitoradas aqui na Assembleia Legislativa acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde. Bom, para agendar, é preciso entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social. Anote aí os números dos telefones. É o 3886-6626 ou o 3886-6628. E sejam, claro, bem-vindos aqui.
Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode assistir através do YouTube ou através do nosso portal, o nosso site, né? Que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.